Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando um novo mês. Eu convido você a fazer uma experiência de fé. Todos os dias aqui, meditando e refletindo o Santo Evangelho comigo, alimentando a sua fé, fortalecendo a sua esperança e crescendo no amor. Eu desejo a todos vocês que esse mês de julho seja um mês muito abençoado, muito cheio da graça e do amor de Deus, e que você possa experimentar todos os dias o amor misericordioso de nosso Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia e meditar comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 13. São Mateus, capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 13. Acompanhe comigo. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que o vosso mestre come com os pecadores, com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós estamos vivenciando a graça do tempo comum. Esse tempo em que nós, contemplando os passos de Jesus, da missão de Jesus, Jesus que, depois de ser batizado, depois de ter a experiência da tentação, da provação no deserto, ele começa a percorrer as aldeias, os povoados, e uma das primeiras coisas que Jesus fez no início da sua missão foi escolher discípulos, selecionar discípulos. E veja que hoje o Evangelho fala da vocação de Mateus, que era Levi, e que não era um homem bem visto, não era um homem bem quisto pela sociedade. Por quê? Porque ele era um cobrador de impostos. Então os judeus não suportavam os cobradores de impostos, porque eram aqueles que eram responsáveis de recolher os impostos, e o Império Romano oprimia o povo. Então eles não eram bem vistos. Então por que Jesus escolhe um cobrador de impostos, um pecador público, para ser um discípulo seu? Porque Jesus, ele não olha apenas aquilo que nós somos, mas aquilo que nós podemos ser. O olhar de Jesus é um olhar misericordioso. É um olhar que é sempre cheio de amor, sempre cheio de esperança. Então você que se sente pecador, você que se sente indigno de seguir Jesus, olha para o Evangelho de hoje. Jesus, ele não escolheu alguém que era perfeito, alguém que estava lá no templo, alguém que já levava uma vida espiritual exemplar, alguém que já seguia a lei. Não. Jesus chamou um cobrador de impostos, um pecador público, para ser seu discípulo. E veja que a partir do sim de Mateus, outros vieram também. Diz aqui que Jesus, quando estava na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores. Quem eram esses pecadores?
Eram as prostitutas, eram aqueles que eram marginalizados, colocados à margem da sociedade. Porque naquela época era tudo muito bem definido, puro e impuro, sagrado e profano. Pode, não pode. E aí aqui a gente precisa refletir, né? Aquele ditado que a gente costuma usar tanto, né? Me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Esse provérbio ele precisa ser analisado. Ele tem sim um fundo de verdade, mas nem sempre. Por quê? Porque eu me lembro que eu trabalhei com a pastoral da sobriedade durante um tempo, trabalhei também com a pastoral com a Fazenda da Esperança, que tem um trabalho lindo com pessoas que buscam se libertar do vício das drogas, do álcool, das drogas. E eu andava com essas pessoas, pessoas que já tinham matado, que já tinham roubado, pessoas que já tinham feito tudo de ruim que você possa imaginar que o ser humano é capaz de fazer. E não quer dizer que eu estava ali para me corromper. Não. Me diz com quem tu andas e eu direi quem tu és. É um provérbio que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente for usar. Em que contexto? Por quê? Para quê? Como? Por que eu estou com essas pessoas? Não é o fato de Jesus estar com essas pessoas que ele iria agora se corromper. Não. Jesus estava ali, salvando corações, salvando almas. Jesus estava manifestando o amor misericordioso, por quê? Porque o amor misericordioso é capaz de transformar vidas. É o amor misericordioso que é capaz de curar os corações. Eu me lembro bem de uma frase de São Francisco de Sales, gosto muito dessa frase. Inclusive eu cito no meu livro Discipulado dos Imperfeitos, que São Francisco de Sales dizia: é mais fácil você pegar uma mosca com uma gota de mel do que com um barril de azeite. É mais fácil você pegar uma mosca com uma gota de mel do que com um barril de azeite. O que ele queria dizer com isso? É muito mais fácil você conquistar uma pessoa que vive no pecado, que vive longe da igreja, que vive longe dos mandamentos de Deus, com uma doçura, com um acolhimento, com um gesto de misericórdia, do que você jogando na cara dela regras, normas e obrigações religiosas. Primeiro conquista essa pessoa. Atrai essa pessoa pela força da misericórdia e do amor. Depois essa pessoa ela vai se sentir impulsionada a uma mudança de vida, a uma conversão. Mas primeiro, manifesta aquilo que é essencial, a misericórdia e o amor de Deus. Era isso que Jesus fazia. E por isso que os pecadores vinham. Por quê? Porque não encontravam um dedo apontado na cara. Ou então não encontrava alguém que estava ali nomeando, você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Não. Eles encontravam braços abertos, olhares atentos, um coração misericordioso. E eu repito, é o amor que é capaz de curar um coração. É o amor misericordioso de Deus que é capaz de transformar uma vida. E nós devemos hoje ser essa presença amorosa de Jesus para todos aqueles que se sentem marginalizados e excluídos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem, curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.